Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me. What does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now together, oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, He was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise. Oh, how glory. So glad I'm saved. So glad I'm waiting for His coming. Now with your hands up if we mean it. I'll never forsake you. I'll never forsake you. I'll never forsake in the sweet by we shall meet on that day. Just worship the Lord in your spirit now. So
till he got blowers and he blowed out those quicksand beds. Mas, ó, quando este homem reuniu todos os materiais, ele cavou e ele apanhou explosivos e dinamitou aquelas camadas de areia movediça. He went on down, down, down for hundreds of feet beneath the water until he blowed that shifting sands away, until he put the concrete anchored in the rock on the bottom of the sea. Ele foi descendo, 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 e centenas de pés abaixo da água, até tirar aquela areia movediça, colocando concreto ancorado na rocha, no fundo do mar. Oh, it was a price, yes. Oh, aquilo teve um preço, sim. And anything that's worth having has a price tax to it. Amen. E qualquer coisa de valor tem um preço fixado nela. How great this salvation, what a great price. Então, grande é esta salvação, que grande preço. But he finally got down under the shifting sands. Mas ele finalmente chegou ao fundo da areia movediça. And God has taken Christians and tried them, had to brush them off and brush them off and brush them off, to finally one of these days he comes down to the solid rock. E Deus tem tomado os cristãos e os tem testado e provado. Ele os tem esfregado e os tem esfregado e esfregado até que finalmente, num destes dias, ele desce para a rocha sólida. Some man just takes this little wishy-washy experience of shaking hands and joining the church and being sprinkled a few times or baptized or something. Alguns homens apenas tomam esta pequena experiência aguada de estreitar mãos e de se unir à igreja e ser aspergido umas poucas vezes ou batizado em algo. And he washes all the shifting sands back until he's anchored on the rock, Christ Jesus. E ele leva toda a areia movediça para trás, até que ele esteja ancorado na rocha, Cristo Jesus. All devils in torment can't move him. Nem todos os demônios do inferno podem abalar isso. The bridge builder knew what he was doing. O construtor da ponte sabia o que estava fazendo. And when finally it was completed, some of them said, it won't stand. It'll be dangerous for anything to cross it. E quando finalmente ela foi completada, alguns disseram, ela não vai aguentar. Será perigoso para qualquer um atravessá-la. He got around a bunch of engineers and with railroads. And that day when they passed from South Sydney, going to North Sydney, across the span, he put about 8 big freight trains loaded down. E ele chamou um grupo de engenheiros com vagões de trem, e naquele dia, quando atravessaram do sul de Sydney, indo para o norte de Sydney, através de toda a extensão, ele coloca cerca de 8 enormes trens de carga lotados. And he put the mayor of the city in a car, and he got in the front of it, walking, packing the flag. E colocou o prefeito da cidade em um carro, e ele foi ali à frente andando, carregando uma bandeira. And as the great army and the big 8 big steam engines loaded down marched across that bridge, with the builder taking the first place, going in front. She never even moved. E enquanto um grande exército e os grandes 8 enormes vagões lotados desfilavam através da ponte, com o construtor em primeiro lugar, indo na frente, e ela nunca se moveu. Unidos pela graça do Senhor.
Uma manhã de um clima agradável, né? Choveu bastante. Muito bom. Me sinto bem nessa época do clima assim. Muito calorento. Vamos cantar o hino 126. Quando opresso eu me sinto sob um peso esmagador. É Jesus o amigo que eu quero ter. Isso é bom para testar os nervos, né? Assusta. Vamos lá. Quando opresso eu me sinto sob um peso esmagador, é Jesus o amigo que eu quero ter. A sangrenta cruz me aponta, traz-me paz interior, é Jesus o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus o amigo que eu quero ter. Quando estou em tentação, minhas forças a faltar, é Jesus o amigo que eu quero ter. Pois seu braço traz escape, seu poder é salutar, é Jesus o amigo que eu quero ter. Os amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus o amigo que eu quero ter. Ao chegar àquele rio, esperando ir além, é Jesus o amigo que eu quero ter. Transportar-me-á por certo a feliz Jerusalém, é Jesus o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, o amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus o amigo que eu quero ter. Amém.
ler os Salmos 43, irmãos. 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e os teus tabernáculos. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez, ó Pai, juntos em uma só fé para louvar ao Senhor e dedicar esse tempo a Teu nome. Que o Senhor seja conosco nesta manhã, ó Pai. Nós colocamos nossas vidas em Tua presença nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves. Bom dia, irmãos, pela graça. Bom dia pela graça. Nós vamos continuar a mensagem que estamos estudando, apesar de que a igreja parece que não está gostando, não, né? Porque nós temos falta da maioria dos irmãos. Tem também os motivos de Covid. Eu não tenho ouvido assim muito comentário sobre isso, não, porque eu também não ouço quase nada, né? Mas parece que a cidade, o povo, de modo geral, não estão preocupados com isso, não. Já acostumaram com o Covid. Não se sabe se é Covid, se é dengue, né? Porque dengue não pega. Dengue é ferroada de mosquito. Agora, pode ser que uma casa esteja contaminada, né, pelos mosquitos. E aí ocorre de pegar várias pessoas numa casa. Mas, de um modo geral, não contamina. Agora, vocês devem ter os cuidados de não abraçar, né? De não ficar muito próximo, conversar muito próximo, tomar uma certa distância, mas ainda não temos nada que fale usar máscaras, nós não temos ainda, né? É apenas um indício de que está existindo estas coisas. Nós vamos continuar a mensagem em Apocalipse, e aqui no capítulo 8, verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Fazer os céus ficarem em silêncio é um grande milagre. Um grande milagre, porque os céus, ele é a fonte da alegria, do louvor. Ali existe muito louvor pelos anjos, pelo conjunto de anjos, né, que louvam a Deus, porque eles foram criados para isto. Então, essa meia hora foi um acontecimento sobrenatural. Fazer uma pessoa ficar, uma criança de 1 ano, 2 anos, ficar quieta
meia hora sem mexer nem com o dedinho, porque nenhuma mímica, nada foi feito ali durante aquela meia hora. Total silêncio, todo mundo quieto. É uma verdadeira posição de sentido. Vocês têm visto tanto como os soldados, quando estão em posição de sentido, primeiro eles são levados a tomarem a posição correta. Vamos entrar em forma, aí eles reúnem, fazem as filas, né? Põe a mão no ombro do outro para colocar a distância certa. De repente eles viram. Quando viram, todos estão já em condição para ficar em posição de sentido. Então o comandante lá, o sargento, grita: vamos entrar em forma, posição de sentido, vamos ver? E aqueles soldados todos ficam ali, bem estéticos, né, prumados, com as mãos abaixo, olhando até a altura de olhar, olhando lá na frente. Aí eles ficam ali o tanto que o comandante determina. E Deus colocou os céus em posição de sentido, porque Ele ia revelar o maior mistério. Nós analisamos aqui como o irmão Brana foi tão humilde quando ele chegou a esta hora aqui de revelar o mistério do silêncio, do sétimo selo. Ele sempre falou: não, talvez não seja eu, talvez apareça alguém, mas é pela humildade, porque ele sabia que ele era o sétimo anjo. E como nós lemos no Apocalipse 10, de 1 a 7, o sétimo anjo é que revelaria estes e este, trazendo para o singular, este mistério, mistério da meia hora. Quão difícil é para uma pessoa ter que comentar, trazer um sermão, trazer uma mensagem, por uma coisa que não dá nenhum sinal sequer. É como se você chegasse aqui e fosse pregar sobre o púlpito. Eles chamam de matéria inanimada, né? Ela não tem vida em si. Então você vai pregar sobre o púlpito, vai tirar a mensagem do púlpito e pregar a mensagem do púlpito. Seria impossível? Não. É difícil, né? Porque você vai falar de uma coisa que não tem... Porque a Bíblia Sagrada, ela é letras. Mas você lê a Bíblia Sagrada em qualquer texto, ali você vê uma vida. Você tira daquele parágrafo, daquela mensagem, daquela citação da Bíblia, uma mensagem. Porque ela está falando de um acontecimento, de uma vida. Agora, pregar sobre o sétimo selo foi uma coisa muito difícil para o irmão Brana. Porque ele não tem ali nada para tirar uma mensagem. Mas ele pregou, sem dúvida que os 7 selos já foram pregadas. Aliás, quando nós chegamos no 7º, que é a meia hora do silêncio, 6 já haviam sido pregados, ensinados. E o 7º, quando ele chega aqui nessa
fase final, ele fala sobre o silêncio, mas ele já praticamente havia pregado tudo sobre o sétimo selo, até chegar aqui no parágrafo 300 aproximadamente. Então nós vamos continuar aqui, talvez esta seja a última escola, apesar de a gente não ter assim muita correria, né, para ler, para estudar, como a escola dominical passada, nós estudamos poucos parágrafos, muito pouco, parece que só uns 5. Então, a matéria em si, o estudo em si dá muita matéria, muita coisa, em poucas citações. Nós estamos estudando sobre os sonhos do irmão Júnior Jackson, sonhos que ele teve, e ele foi a irmã Brana para contar estes sonhos há 1 ano atrás do acontecimento. Nós não entendemos, não vamos nos entender que o irmão Brana foi dependente do irmão Jackson, Júnior Jackson. Que o irmão Brana só se completou com as visões do irmão Júnior. Não. Pelo contrário do que se pensam, o irmão Júnior, ele contou os sonhos para o irmão Brana de uma forma resumida, porque os sonhos não trazem interpretação. Sonhos apenas foram ditos da maneira como o irmão Júnior sonhou. Precisava, como precisa até hoje, de um profeta com dom profético para revelar um sonho. Como nós temos ensinado, temos agido, quando o irmão vem contar um sonho, a gente ouve. E às vezes ele quer que você fale, isso aí é isso, isso é isso. Mas nós ouvimos apenas para satisfazer o irmão. Mas nós não temos autoridade de Deus para interpretar sonhos. Só um profeta teve essa autoridade. Então ele conta o sonho, o que nós orientamos? Irmão, a interpretação do seu sonho, por mais simples que ele seja, às vezes é um sonho que está falando de uma coisa quase que sem precisar de interpretação. Mas, contudo, só o cumprimento dele é que vai mostrar o que aquele sonho significava, né? Porque já aconteceu, então você joga no passado. O que aquele sonho significava para o irmão e para a igreja. Porque o uso de um dom, ele não pode ficar somente para a pessoa. O dom, ou que seja, os dons, são dados para beneficiar a igreja toda. Então, a interpretação daquele sonho é o cumprimento. Se o irmão Júnior viesse a mim contar os sonhos que ele teve, daquele cavalo, depois do outro cavalo, e depois daquela montanha, das montanhas, eu não saberia dizer nada para ele, porque eu poderia estar equivocado. Mas quando ele contou, faltava o quê? Vamos entender bem isso aqui. O sonho dele foi de uma forma resumida. Então faltava o quê? A interpretação.
Quando o irmão Branham interpretou o sonho do irmão Júnior, ele teve ali uma matéria para ele estudar durante os selos. O irmão Branham recebeu, através daqueles sonhos, uma mensagem para ele usar durante a revelação dos selos. Então, voltando aqui ao 318. Agora observe isto, que agora isto aconteceu. Júnior estava de pé em um campo onde havia uma grande pirâmide ali. No sonho, ele viu uma rocha. Mas o irmão Branham já traz a interpretação, uma grande pirâmide. Assim, e havia algo escrito nas rochas, e estava revelando aquilo para o povo. É isto correto, Júnior? O irmão Júnior Jackson diz, isso é correto. Cerca de um ano antes que isto acontecesse. Não foi coisa precipitada, né? Foi coisa... Teve tempo para o irmão Branham orar, para o irmão Branham buscar a Deus, porque ele ainda estava muito antes do acontecimento. E isso aqui causou grandes preocupações ao irmão Branham, porque não dizermos desesperos até, né? Porque ele iria revelar estes mistérios. Então ele disse, isso é verdade. E observe a coisa seguinte agora. Eu tomei algum tipo de barra e cortei aquilo. Eu diz assim, uma alavanca, né? De ferro. E bateu ali para cortar aquela pedra, aquela rocha, aquela montanha, que o irmão Branham chama de pirâmide. E do lado de dentro estava a rocha branca, que não tinha nada escrito nela. Quando ele abriu aquela tampa, vamos dizer assim, aquela tampa da pirâmide, aquela tampa da rocha, lá dentro estava uma pedra branca. Agora, por que ela era branca? É como, por exemplo, o trono branco. Quem sabe por que ele é o trono branco? Que vão estarem presentes ali as pessoas para serem julgadas. É porque não tem sangue. Se tivesse sangue no trono, seria o trono vermelho. Então não tinha sangue. Sangue é a misericórdia, é a intercessão. Mas como não tem sangue no trono branco, e não terá, então ele é branco porque ele não tem propiciação pelo sangue. As pessoas vão ser julgadas sem a misericórdia. Ali é dente por dente, olho por olho. Então essa pedra branca, ela é branca porque não tem nada escrito. Se tivesse, então seria preto, ou preta, né? Porque se trata de cor, a cor preta, ou seria vermelho, ou seria outra cor. Mas não, ela era branca porque não tinha nada escrito nela. E naquele momento eu comecei a ir para o oeste, porque ele estava no leste. Ele estava lá em Kentucky, em Jeffersonville. Aí ele teria que ir para o oeste, que é Tucson. E eu disse a todos eles, eu disse, não vá para o oeste. Fiquem quietos aqui, me esperam aqui, né? Fique aqui e olhe isto até eu retornar. Fui para o oeste, para a explosão. Esse parágrafo aqui ele deixa bem claro, em 319. Para a explosão. O que foi essa explosão?
foi quando aqueles anjos apareceram a ele naquela coluna de fogo e houve uma explosão tão grande que rochas grandes, enormes, saíram voando no ar. Retornei para o leste, com o Espírito Santo interpretando esta palavra não escrita. Não escrita. Mas, olha aí, vamos pegar cada palavra. O Espírito Santo interpretando esta palavra não escrita. Então, ela foi interpretada pelo Espírito Santo. Agora, se isso não é perfeitamente o Deus Todo-Poderoso, eu quero que você saiba o que é. Se não é, me fala o que é. Para que estou tentando lhes dizer isto, amigos? É para lhes mostrar que estamos no fim do tempo. É agora a hora final. Porque esse mistério teria que ser revelado já no fim. Vamos assim dizer, esse é o último cartucho de Deus para explodir a fé, a revelação dos selos. Agora, se as outras coisas estão perfeitamente enquadradas com a palavra, então isto está perfeitamente enquadrado com a palavra. Estamos aqui, estamos no fim, amigos. Se as outras estavam, então essa também não vai deixar de estar. Em breve o tempo acabará. Milhões perderão suas vidas. Milhões serão milhões serão que agora creem que são salvas. Serão contados como estopa para a era atômica. Então, se você chegar hoje no espírita, que não é nem mesmo a religião, né? Ou se for, é uma coisa muito superficial, né? Mas eles vão dizer que eles vão ser salvos um dia. Você pode chegar na igreja que esteja com menos uso da Bíblia. Você pode chegar nela, ela vai dizer, nós seremos salvos, e tem até aqueles que dizem assim, nós somos a noiva, somos os 144 mil, e fora de nós não tem salvação para ninguém. Olha só como eles acreditam, né? Mas esse tempo final aqui, irmão, ou irmãos, será quando milhões perderão suas vidas. Porque é um tempo de guerra, é um tempo de pragas, é um tempo de seca. Tudo está indo para este fim. Perda de vida de milhões. Agora, estas pessoas que pensam que serão salvos, elas não vão servir para nada. Para nada. Elas não vão estar na noiva, elas não vão estar no rapto. Elas vão apenas serem estopa para a era atômica. Porque elas vão para a grande tribulação, 3 anos e meio, depois elas vão para o Armagedon. E o Armagedon é a explosão atômica. Estamos vivendo na última hora, pela graça de Deus Todo-Poderoso, através da sua ajuda para o seu povo, para que eles possam olhar em direção à breve aparição de Cristo. Por quanto tempo, irmão Brana? Talvez 20 anos, talvez uns 50 anos. Eu achei que queria falar, talvez seja amanhã. Talvez seja daqui 1 ano, no máximo, não é? Mas o irmão Brana não levou a igreja
a esta situação de tomarem decisões drásticas. Porque nas eras passadas, principalmente na primeira era, os pentecostais tiveram decisões que estão escritas na Bíblia, por exemplo, de vender suas propriedades e entregar aquele dinheiro aos apóstolos, porque ninguém ia mais trabalhar, só ia ficar ali em casa e ir lá na igreja comer. Almoço e janta, merenda. Almoço e janta, merenda. Todo dia, né? Porque as pessoas davam o seu dinheiro ali e elas tinham todo o direito de ir ali para comer. A pessoa que tinha uma fazenda aí de 50 alqueires, vamos dar um exemplo, né? Então ele vendia, ela ia 5 vezes 1, 7 milhões e meio, aí chegava lá e entregava o dinheiro lá para os apóstolos. 7 milhões e meio, dava muito bem para eles comerem o resto da vida, né? Isso aconteceu, isso não é história apenas, não. Aconteceu, está escrito na Bíblia. Porque eles criam, o objetivo não era a doutrina dos apóstolos, é porque a própria igreja cria na vinda de Jesus, na volta de Jesus, eminente para aqueles dias lá. Eles criam, por isso eles agiram assim. O nosso comportamento, irmãos, a maneira como nós agimos, revela muito mais a nossa vida, a nossa fé, do que qualquer sermão. Atitudes. Se você encontrar um irmão aí, que não perde um culto, por qualquer motivo, e que está sempre orando, lendo as mensagens, quebrantado mesmo, naquele espírito de oração, aquela pessoa está dedicando o seu tempo que sobra do trabalho, porque se você for pegar o tempo que sobra, todo dia você tem 8 horas para orar e ler a Bíblia e a mensagem. Todos os dias. Porque você dorme 8 horas, trabalha 8 horas e tem 8 horas para dedicar à oração e à leitura da Bíblia, da mensagem. Mas o problema, irmãos, que isto não é uma coisa fabricada. Fabricada, porque tem irmãos que trabalham 2 horas por dia, ou nem isso. Dorme, às vezes, só 6 horas ou 4 horas, porque já não está tendo mais sono, né? Já não está tendo mais sono, a idade vai tirando o sono, e a pessoa fica acordada. Mas mesmo tendo tempo, não dedicam totalmente à oração e à leitura. Porque é uma condição humana. Nós estamos vivendo agora, nessa hora, com esse desafio sobre nós. Porque nós não podemos viver em outra situação que não está prevista pela mensagem para esta hora, previsto pela Bíblia. A previsão é que a igreja se esfriaria. A previsão é que nós não teríamos dedicação em oração, quase. O irmão Branda, quando ele fala da oração, ele diz que nós ajoelhamos na hora de dormir, por uma tradição de orar na hora de deitar, não é? Porque eu fui católico e eu não dormia sem rezar alguma coisa. Eu era muito dedicado a uma reza chamada Salve Rainha. Salve Rainha. Tudo voltado para Maria, né? Então eu deitava, aliás, chegava no quarto, ali na cama, eu tinha que pelo menos rezar aquilo ali um pouquinho.
Então a pessoa passa a ter aquilo como tradição na vida, né? O profeta diz que nós ajoelhamos e falamos assim: boa noite, Senhor, eu agradeço pelo dia que passou, muito obrigado pela saúde, pelo pão, e o Senhor me dê agora um bom repouso, um bom descanso, amém. E já em cima da cama. Nossas orações são assim, né? Às vezes nós temos o culto doméstico, e ali nós oramos no culto doméstico, dedicamos ali 5 minutos de oração, já com a chave do carro na mão, já com as coisas prontinhas para sairmos, e nós fazemos aquele culto de oração, porque a oração não pode ser uma coisa por hábito. Você conhece algum irmão que ora até pela água que vai beber? Vai lá, pega a água no filtro, termina, aí ele bebe a água. Ele vai sair, entra no carro, levanta a mão, faz uma oração. Chega, antes de descer do carro, ele faz outra oração. Bom demais, não é? Que coisa boa. A pessoa tomar uma água com oração, comer com oração, sair com oração, voltar com oração. Bom demais, mas isto é tradição, isso é costume. A oração que nós estamos precisando dela, como ontem nós falamos, é aquela que você tranca a porta do quarto, entra ali, fica ali, e ora e chora, e intercede, às vezes boas horas do dia por um irmão. Eu fico assim muito pequenininho quando eu leio a mensagem de irmão Brana, e ele contando aquelas coisas. Ele falou de um ministro que ia na sua casa, desculpe, irmãos, aquele ministro ia na sua casa para orar. Ele diz assim: ele vem aqui e nós ajoelhamos, porque o irmão Brana não tinha preguiça de orar. Se queria agradar o irmão Brana, chama ele para orar. E nós ajoelhamos e oramos até Deus resolver aquilo para ele. Olha só. Aí, irmão, aquele ministro vai embora, de repente ele entra em um problema lá, voltava na casa do irmão Brana e orava até Deus resolver aquilo. É essa que é a oração que nós precisamos de ter. Não é a oração da tradição. O que não pode faltar também, né? Jesus, abençoa esta água que vou tomar pela tua graça, tira todo o mal, toda a impureza e santifica ela, põe o pH que ela precisa para me ajudar, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Mas é tão bom, né? Tão bonito. Você não deve fazer isso em restaurante, você não deve fazer isso lá no bebedor da empresa onde você está, porque se você chega lá, pega o copo d'água, vai no bebedor, enche e fica lá orando, todo mundo que está ali vai ficar zombando de você. É melhor você tomar, se você quer orar, não demonstra que está orando, não. Né? Porque você está num ambiente que não te dá condição para isso. Ou então você já ora em casa, né? Jesus, toda a água que eu tomar ali na rua, o Senhor santifica já para mim. Jesus, toda conversa que eu for ter aí na minha saída pela cidade, o Senhor me vela do mal, me guarda de falar o que não deve. Como dizia a mãe do pastor Joaquim, ela dizia: põe, como que é? Uma tranca na minha língua para eu não falar o que não devo falar. Ela orava antes de ir na casa do parente. Ela já levava a vida dela vacinada.
E eu disse a todos eles, eu disse, não vá para o oeste, fique aqui. Agora, se isto não é perfeitamente o Deus Todo-Poderoso, eu quero que você saiba o que é. Para que estou tentando lhes dizer isto, amigos? É para lhes mostrar que estamos no fim do tempo. Estou repetindo 320. Agora, se as outras coisas estão perfeitamente enquadradas com a palavra, então isto está perfeitamente enquadrado com a palavra. Porque não é diferente, não está fora, não é? Estamos no fim, amigos. Em breve o tempo acabará e as almas daqueles que pensam que vão ser salvos não vai passar de estopa para a era atômica. Estamos vivendo na última hora. Pela graça do Deus Todo-Poderoso, através da sua ajuda para o seu povo, para que eles possam olhar em direção à breve aparição de Cristo. Por quanto tempo, irmão Brana? Talvez 20 anos. Talvez uns 50 anos. Talvez em 100 anos. Daqui 100 anos vocês já partiram todo mundo, né? Até o Esdras, até o Enoque. Daqui 100 anos já não estão mais aqui. Então é claro que nós vamos ter que ressuscitar, né? Vamos ressuscitar, voltarmos aqui num corpo glorioso, ressurreto, para irmos no rapto, daqui 100 anos. O que vai passar, irmãos? O que vai acontecer? O que será desse mundo daqui 100 anos? Então nós já sabemos que, pela lógica, nós não ficaremos aqui muito tempo. Não vamos marcar o dia, né? E qualquer um que disser que sabe, ele está errado. Você pode fazer estudos na Bíblia, na mensagem e na ciência. E falar assim, não vai passar de tal dia. Por isso que existem muitas doutrinas marcando o dia. E qualquer um que disser que sabe, ele está errado. Eles não sabem, somente Deus sabe. Agora observem. Isso aqui tem duas maneiras de receber isso aqui, irmãos. Aquelas pessoas que têm a tendência para uma vida muito religiosa, até para o fanatismo, eles não concordam com isso. Eles falam, não é possível que não está vendo. Os acomodados, os liberais, aqueles que estão pensando muito mais na vida aqui, porque vida é assim, irmãos. Enquanto você é novo, você nunca aceita a morte, nunca aceita o fim. Vocês veem como os jovens são, né? Ontem mesmo Miguel Neto estava comigo lá. Eles não têm medo de nada, montam em cavalo bravos e enfrentam vacas, enfrentam bois, e pegam um carro e vai a 200 por hora nas estradas. Eles não têm medo, porque eles não admitem que vão morrer. Já o idoso, quanto mais idoso, mais cuidado ele tem, né? Porque ele já sabe que está no fim. Quanto mais idoso ele fica. Não sabe. Agora observem, então, me ajudem. Por Deus, eu lhes digo a verdade, que estas coisas são espiritualmente discernidas para mim. Discernidas através do Espírito Santo. É através de cada uma delas. Tem identificado o seu lugar na Bíblia. Agora, qual é este grande segredo que está
escondido sob este selo, eu não sei, eu não conheço, eu não poderia imaginar, eu não poderia dizer exatamente o que foi dito, mas eu sei que foram aqueles 7 trovões soando bem juntinhos, simplesmente soando 7 vezes diferentes, porque eram 7 selos, eram 7 mensagens, né? E o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, está falando da convivência da noiva na terra, o relacionamento da noiva ainda na terra, porque o quarto selo é o quê? É o cavalo amarelo, e o cavalo amarelo foi montado pelo anticristo, e ele cavalgou aqui na terra, ainda com a noiva aqui. Mas o quinto selo já fala das almas, já não é mais a noiva. Almas debaixo do altar. Mombrand disse que são aqueles que morreram por Hitler, Mussolini. Aquelas almas estavam clamando: Senhor, até quando vingarás o nosso sangue? O profeta diz: a noiva nunca clama por vingança. Quem clama por vingança são os judeus. Então aquilo é almas dos judeus que foram mortos e estão ali debaixo do altar esperando. O que é que eles estão esperando? O rapto? Não, eles estão esperando a morte dos seus irmãos, o remanescente dos 144 mil. Quando eles morrerem lá no fim, no Armagedon, aí é que eles irão para encontrar com estes irmãos, essas almas que estão debaixo do altar. Nós estamos clamando pelo rapto, pela ressurreição. Nós estamos clamando pela vinda de nossos irmãos que morreram durante as eras. E eles estarão aqui conosco. Agora, quando isto proceder, irmãos, nós já estamos no processo de rapto. Processo de rapto. Por quê? Porque nós estamos esperando essa hora. E os judeus estão esperando pelos judeus. Então, quando vi aquilo, eu olhei para a interpretação. Porque os selos foram revelados assim, né? 7 trovões, um pertinho do outro. Pá, 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 pá. Eu mostrei para vocês aquele foguete explodindo ali, né? Uma bomba, ela explode e abre mais 10. Então isso é que é a revelação dos selos. Vou repetir. Então, quando vi aquilo, eu olhei para a interpretação. Aquilo passou tão rápido e eu não consegui compreender. Isto é exatamente correto, vem? Ainda não é a hora exata para isto. Mas isto está se movendo para este ciclo, para esse acontecimento. Veja, está se aproximando, então. O que você tem que fazer é lembrar que eu falo com vocês no nome do Senhor. Olha, irmãos, a coisa mais difícil hoje para mim é pregar num velório de uma pessoa que não é crente. Você entra em contradição. Ou então você tem que abandonar o defunto, condição do defunto, virar as costas assim e pregar o evangelho como se você não tivesse nada a ver com aquele acontecimento. Muito difícil, porque você tem consciência que aquela alma está na 5ª dimensão. Parece que nós estamos pregando uma mensagem ali, naquele velório,
querendo generalizar tudo, não é? E aí, às vezes, o pastor fica assim: ela era tão boazinha, ela era uma boa mãe, ele era um bom pai, ele cuidou dos filhos, ele era honesto, ele trabalhava, era trabalhador, tudo falando da pessoa. Mas você não pode dizer, se ele aceitou Jesus, ele creu na mensagem, ele tem tantos anos de mensagem, ele era fiel, ele vivia a palavra, e por isso eu creio que ele está agora salvo na sexta dimensão. Você não pode falar isso. Mas a família inteira quer que você fale. Tem, às vezes, filho que fala assim: graças a Deus eu fiquei tão consolado, porque o pastor deu uma palavra dizendo que a minha mãe está salva. E você quer agradar a família disso, você tem que fazer isso. Passar a mão na cabeça e dizer: senhor irmão, você é feliz porque você teve uma boa mãe. Você é feliz porque você teve um bom pai. Levar só para o lado natural. Agora, que nós temos feito, estávamos lembrando hoje, né? Foi ontem, à noite, de dois culto fúnebre que eu fiz em Fazenda Nova. Foi tão coincidente que um sobrinho morava praticamente com o tio, porque ele gostava muito de ficar com o tio, eles bebiam o tempo todo, ficavam juntos ali nas farras. Aí um foi embora lá para Rondônia, ficou lá muitos anos, por um motivo que ele teve que fugir da justiça. E o tio ficou ali. Aí ela passou mal lá, adoeceu, trouxeram ele para uma outra cidade. E o tio foi para outra cidade. O tio morreu lá e ele morreu de lá. Aí trouxeram os dois para o velório. Engraçado, né? Viviam juntos, morreram na mesma hora, foram sepultados juntos. Aí nós reunimos lá para fazer o culto fúnebre, sabendo que todos dois estavam fora da palavra. Tinha nada com Deus. Mas foi um dos cultos mais poderosos que eu já fiz. O povo de Fazenda Nova não nos conhecia assim, publicamente. Sabia que a gente era ministro, pastor, mas não nos conhecia. E ali tinha umas 150 pessoas, me parece. Só pastor da Assembleia tinha 8. E eu entrei ali, fui para ao lado do caixão, não cumprimentei ninguém, aliás, cumprimentei a todos de modo geral. Fizemos o culto, preguei meia hora, encerramos o culto, tudo com uma perfeita ordem. Ninguém abriu a boca para falar assim, bom dia. Não. Então nós saímos dali, pessoas que não nos conheciam muito bem, chegaram para mim assim, dizendo: ô pastor, ô pastor. Aí todo mundo: ô pastor, ô pastor. Quer dizer, eles não aceitaram o evangelho, não aceitaram a mensagem, mas eles foram beneficiados e eu também fui. Jesus foi glorificado. Porque Jesus só é glorificado em você. Se você não der lugar para Jesus ser glorificado em você, ele vai ficar aí praticamente neutro. Porque você já viu alguém ajoelhado na beira de um córrego, a cachoeira descendo, os peixes ali nadando, e aquela pessoa chorando ali, dizendo: ô grande Deus, o Senhor está aqui nessa água, nesse rio, nesse córrego, e adorando e convertendo, e pedindo a alguém: ô, você é ministro, vem aqui me batizar nessa água aqui, eu quero ser batizado aqui em nome de Jesus. Eu nunca vi isso.
Os poetas admiram muito essas coisas porque é a matéria deles, né? Falar de flores, de árvores, de pássaros, de rios. Você vê que quando tem um irmão na mensagem que gosta de compor hinos, eles entram muito por esse caminho, porque é o caminho mais fácil de encontrar matéria sobre a natureza, né? Mas Deus só é glorificado quando uma obra é feita. Quando alguma coisa é realizada expondo a sua palavra. Deus não quer nada feito se não estiver de acordo com a Bíblia, com a mensagem. Tem que ser checado pela mensagem. Qualquer doutrina, qualquer ensinamento, qualquer arrazoamento que você ouvir, não estando terminado com a palavra, não é de Deus. Deus aceitou durante as eras muitas coisas parciais. Martim Lutero pregou só justificação. Wesley pregou só santificação. Os pentecostais, somente os dons. Eles não entraram na Bíblia nem no batismo. Eles não entraram na Bíblia para ensinar a Santa Ceia. Santa Ceia, eles não entraram nela. Mas Deus aceitou eles somente com os dons. Deus aceitou Lutero somente com a justificação. Mas agora é uma hora diferente, porque os mistérios foram revelados. Agora é uma hora que nós não podemos fazer nada sem a mensagem e a Bíblia. Qualquer coisa, por melhor que a pessoa seja. Quantos casamentos não têm sido feitos fora da Bíblia e da mensagem? E você vai analisar, é a irmãzinha maravilhosa, o irmãozinho maravilhoso, e temos que aceitar e concordar e etc. E aquilo não vai funcionar. Não vai. Tudo que nós fazemos agora tem que ser de acordo com a mensagem. Ministério, pastores, pregadores, eloquentes, intelectuais, de multidões, vem e prega e está bom, ótimo, mas eles vão embora, a igreja continua a mesminha. Mombrana falou isso, ele diz assim, vem os evangelistas e pregam. Quando ele falou de evangelista, ele falou de Billy Graham, Oral Roberts, o Osborne, que enchia estádios. Sabe o que é um estádio? É o Serra Dourada. Quantas mil pessoas cabem no Serra Dourada? Parece que mais de 10 mil pessoas, né? E eles enchiam estes estádios de gente para pregar. E havia centenas de convertidos naquela noite. Milagres e milagres. Irmão Brana reconheceu estes ministérios. Só que ele diz assim, eles vão embora e o povo continua a mesma coisa. Mesma coisa. As reuniões, elas têm tido muito pouco resultados, irmãos. Porque a igreja, ela tem sua rotina a seguir. Mas isto está se movendo para este ciclo. Está se aproximando. Então o que você tem que fazer é lembrar que eu falo com vocês no nome do Senhor. Estejam preparados, pois vocês não sabem quando algo pode acontecer. Como eu disse, daquele irmão que você encontra com ele, e ele está quebrantado mesmo.
Tudo que ele lembrou ali, que ele fez de errado, ele já consertou. Ele já pediu perdão a quem ele ofendeu. Ele já acertou tudo. Já conversou com a esposa, com os filhos. Ele está vivendo agora numa atmosfera, como o irmão Branham diz, de fé perfeita. Qualquer coisa pode acontecer ali com aquele irmão. Ele pode ser usado por Deus para levantar um defunto e pôr ele para andar novamente. Ele pode orar por um paralítico e aquele paralítico levantar, porque ele está preparado para isto. Você quer ver um irmão, se ele está preparado, não, fala assim: ó irmão, ali tem um vizinho que a mulher está endemoniada, está quebrando tudo. Já bateu no marido e vamos lá expulsar esse demônio. Você vai orar por ela e expulsar o demônio. O que ele vai te falar? Não, pastor, eu não estou preparado. Eu não estou preparado, porque enquanto é crente, somente para carregar uma Bíblia, vir à igreja, carregar a mensagem, mas ter uma vida atrapalhada lá fora, é uma coisa. Agora, quando você tem que ser testado, Jesus foi testado, irmãos, o próprio Senhor Jesus, quando ele estava dormindo lá dentro do barquinho, aqueles discípulos não tiveram e não tinham solução para aquela situação ali, daquela tempestade. O irmão Branham explica que aquilo lá é uma questão até da natureza. Aquela tempestade é provocada por uma fenda na rocha, e aquilo é acostumado a sugar aqueles pescadores, e eles morrerem lá embaixo. Mas quando eles estavam em desespero, já na hora de morrer, não ia acontecer, claro, mas que eles pensaram. Aí eles foram lá e falaram assim: agora, como é que faz? Chama o mestre, ele está dormindo. E Pedro, chama o mestre. Tiago, chama o mestre. Não, eles por si entraram em desespero e gritaram: mestre, mestre. Jesus levantou ali, naquele segundo, irmãos. Era questão de um segundo. Era ele agir ou morrer. Agir ou morrer. Então Jesus não tinha tempo para orar. Eu vou orar primeiro, vou jejuar primeiro. Jesus não tinha tempo de ler a Bíblia. Jesus não tinha tempo para fazer nada. Porque nós somos assim, né? Nos chamam para pregar, aí nós falamos: não, então você só aguarda, eu vou tal dia, porque eu tenho que ler, eu tenho que anotar, eu tenho que preparar, tenho que jejuar, eu tenho que buscar a Deus, o que é cabível. Mas Jesus não teve tempo, ele só acordou assim, passou a mão no rosto, olhou, levantou a mão. Aí é que eu creio num levantar de mãos. Já está virando doutrina no nosso meio, né? Levantar a mão, irmão. Eu quero um levantar de mãos. Eu lembro da primeira vez que isso aconteceu em Goiânia, numa oração coletiva pelo plenário. Alguém mandou aquele e-mail dizendo: eu quero um levantar de mão dos pastores em meu favor. E nós oramos e aquele milagre aconteceu. E isso pegou. Quero um levantar de mãos. Agora Jesus levantou a mão. Aquele levantar de mão ali foi urgente, foi no momento. Quando ele levantou a mão, ele não tinha nem falado nada. O diabo meteu o pé no freio dele lá. Parou com a tempestade, desviou a tempestade, e o barquinho que estava assim, ó, de repente começou. Só, e foi indo, ficou calmo.
Jesus não teve que ficar ali orando, orando e orando. Ele só levantou a mão. Josué não teve tempo para orar quando ele estava na batalha. Ou eles tinham sol, ou eles tinham luz, ou eles iriam morrer, porque os soldados da Síria conheciam cada pedra dentro daquela montanha, saberia esconder ao redor de uma, passar ali, e eles não sabiam de nada. Mas quando disseram para Josué: se não tivermos luzes até o anoitecer, nós vamos perder a batalha. Irmãos, Deus olha isso, Ele vê quando você tem uma necessidade que é urgente. Deus sabe que você está ali no extremo da esperança. A minha esperança era até aqui. Daqui para frente eu não sei o que vai acontecer. Aí você ora e pede a Deus, Deus entra em cena naquela hora ali. Por quê? Porque Ele sabe que você chegou ao seu último recurso. E como Ele te ama, como Ele te tem como filho, assim como Ele te tem como um cristão, Ele entra em cena ali. Voltar aqui. Estou apenas lhes dizendo que eu vi. Voltar aqui o 325. Agora, quando isto seguir na fita, isso aqui é a fita, irmãos, impressa, né? Quando isso seguir na fita, que já está, isto provavelmente afastará de mim uns 10.000 amigos meus. Ele tinha muito amigo, hein? 10.000. Mas é claro, ele estava se referindo ao que está acontecendo até hoje. Até hoje tem gente enrolada com selos, enrolada com doutrina de selos. Até hoje tem gente crendo no irmão Branham, duvidando do irmão Branham. Porque eles vão dizer que o irmão Branham está tentando colocar a si mesmo e fazer de si mesmo um servo ou um profeta, ou algo diante de Deus. Deixe-me lhes dizer, meus irmãos, isto é um erro. É um erro. Você querer atribuir ao irmão Branham, a pessoa dele, física, estas coisas. Estou apenas lhes dizendo o que eu vi e o que me foi dito. E agora você faça simplesmente o que você quiser. Eu não sei quem vai, o que vai acontecer. Eu não sei. Eu apenas sei que aqueles 7 trovões detêm aquele mistério. Como eu já disse para vocês, os 7 trovões é o mesmo 7 selos. Os céus se siliciaram. Todos compreendem? Talvez seja a hora, pode ser a hora agora, que esta grande pessoa que estamos esperando, que entre em cena, possa entrar em cena. Qual era a grande pessoa? O 7º anjo. E ele era o 7º anjo. Talvez este mistério pelo qual tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra, tenha feito um alicerce, né? Quer dizer, ele ajudou a começar a coisa. Tá bom, não é? E se tem feito, eu estarei lhes deixando para sempre. Se é assim, né, irmão Branham sairia de cena e este outro então entraria em cena. Um outro que nunca existiu. Não haverá 2 de nós aqui ao mesmo tempo. Não existe 2 profetas na terra. Se houver, ele crescerá. Eu diminuirei. Eu não sei. Alguém estava pregando essa semana
e diz assim: vocês sabem por que João mandou os discípulos perguntarem a Jesus se ele era o Cristo? Ele próprio havia dito e apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus. É porque ele diminuiu. Ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. E ele diminuiu tanto que ele estava em um cárcere. Ele estava preso. Por isso ele mandou perguntar se Jesus era mesmo o Messias, porque ele havia diminuído tanto que ele perdeu a visão de um profeta. Por isso irmão Brana disse que se aparecer um, que ele cresça, que irmão Brana diminuísse. Eu diria para ele: irmão Brana, o senhor já terminou aqui nesta mensagem, sétimo selo, o senhor já terminou tudo que Deus tinha de fazer através do sétimo anjo. Tudo está concluído. Estou apenas lhes dizendo o que eu vi e o que me foi dito. Vamos para o 327. Talvez este ministério, pelo qual tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra, tenha feito o alicerce. E se tem feito, eu estarei lhes deixando para sempre. Eu tive uma longa experiência, irmãos, sobre começar. Começar. Década de 70 foi a década, os dias de começar a mensagem no Brasil. Às vezes eu fico imaginando, essa semana faleceu ali no Macuco a mãe do irmão William, muito conhecido, né? Irmão William. Eu fui pastor dela em 74. Ela era muito fiel, muito firme. O pai do irmão William não era crente, mas era uma pessoa maravilhosa para você conviver com ele. Era uma pessoa dócil, muito boa mesmo a pessoa. Se tornou um grande amigo do pastor Jonas e vários irmãos de Goiânia. Faleceu há 25 anos atrás. E agora a partida da irmã. Aí eu fui para Araguaína, comecei o trabalho de Araguaína. Eu fui para lá no dia 30 de abril de 1973. Eu fui para Araguaína pregar a mensagem. Fui com o irmão Bonifácio. Ele foi mais uma vez e disse: eu não venho aqui mais. Agora é com você. Você toma conta do povo. Gente, naquele tempo ir a Araguaína não era fácil. Era 1.200 quilômetros de estrada de terra, de poeira, ou de barro, né? E ele com aquela caminhonete cheia de gente, deitado num colchão lá dentro, com capota. E nós fomos lá 2 vezes, e eu comprei o lote, comprei material, porque eu ia para lá. Tinha lá uns 12 irmãos, ou mais. Mas não houve condição, a mulher adoeceu, não teve jeito. Depois de ganhar muitas almas, inclusive o tio da irmã Divina, que partiu agora recente, irmão Enoque, eu batizei ele e ele ficou. Depois falou para mim, ele era um homem alto, forte, talvez ele pesava mais de 100 quilos, e eu tinha 20 anos nesse tempo, bem pequenininho ainda. Aí eu cheguei lá de a pé, na cidadezinha dele, e ele sentado na porta do rancho dele lá.
Aí eu fui chegando e cumprimentei ele. Ele diz: o senhor que é o pastor José Alves? Eu disse: sim, irmão. Está bem, então entra para cá e tudo. Aí eu fui batizar o irmão. Mas eu tinha força, acostumado com trabalho pesado, né? Mas levantar um homem daquele lá de dentro da água para fora, precisava de força mesmo. Ele disse para mim, eu fiquei pensando, mas é esse menino que vai me batizar, meu Deus? Então nós começamos esse trabalho ali, muitos irmãos foram para Redenção, para aquelas regiões para lá. E eu voltei para Goiânia e entreguei lá para o pastor Juraci Cardoso. Vou falar assim resumido, senão fica muito tempo na história. Comecei, né? Hoje é uma grande igreja, referência no Brasil, mas eu comecei. Eu fui para Altamira e deixei lá só no 105, 100 irmãos. Hoje até a igrejinha lá virou armazém de cacau. Acabou tudo, fundaram, foram embora e tal. Mas deixei lá tudo começado, uns 40 irmãos em Altamira, na cidade. Deixei tudo começado. Passei por Poção de Pedras, no Maranhão. Pastor Bruno, que não era da mensagem. Eu chegava lá, ia para a casa dele, hospedava lá. A irmã Maria, sua esposa, era muito crente, nos recebia com muita alegria. E o irmão Bruno ficava ali, assistia o culto. Quando terminava o culto, ele pulava a janela do fundo e ia embora para os amigos jogar truque. Mas hoje é o pastor lá. É o pastor em Poção de Pedras, no Maranhão. Começamos. O pastor Adelino Barros, um homem muito humilde, por ser um médico, esposa é médica, ele é o pastor em São Luís. Ele sempre me agradece, porque os primeiros membros da igreja dele em São Luís foram pessoas que eu batizei. Então comecei lá. Pastor Adelfo, lá em Rio Branco. Desculpe, irmãos. Ele me contou a história do começo da obra em Rio Branco. Ele não era pastor, mas já estava pretendendo. Descobriu lá uns irmãos. Foi lá visitar. Era um povo que tinha ido daqui para lá e estavam lá parados, sem igreja. Irmã Marina. Irmã Marina, ela era tia do irmão Manuel. Tia segunda geração do irmão Haroldo. A irmã Marina tinha muitos filhos, inclusive a nora, que era da mensagem. O irmão Carlete, que era menino de 3 anos, hoje é obreiro lá, cabelinho branco já, né? Mas a obra de Rio Branco começou com membros que foram membros que vieram para o Evangelho quando eu comecei em 1970. Então, olha só, esse povo, eu estava lembrando esses dias, são muitos lugares. Belém, eu parei, voltei em Belém, reabri o trabalho em Belém. Eles me ofereceram uma igreja lá no centro, um templo muito bonito. E falaram para mim, se o senhor quiser, pastor, pode ficar aí com essa igreja e fazer o seu trabalho aí. Eu fiz 3 cultos. Batizei o caseiro que morava lá com a esposa. Eles creram na mensagem, eu batizei eles e chamei o pastor Eliezer e disse, toma conta aqui, porque tudo está prontinho. Ele era de uma cidade a 60 quilômetros de Belém. Aí ele veio e começou o trabalho de Belém. Se eu for parar para contar o começo, eu tenho muito começo. Então isso para mim foi um privilégio. E o Mombrano está dizendo isso aqui, olha. É o 327, 300. Mas tenho sido privilegiado por Deus
para olhar e ver o que foi isto. Veja, ver isto tão revelado. Agora, esta é a verdade. E tenho certeza que vocês têm observado as coisas que têm acontecido nesta semana. Tenho certeza que vocês observaram o pequeno garoto do irmão Collins, deitado ali, morrendo. Outra noite, aquela pequena garota com leucemia. O reino de Deus está se aproximando e está se tornando mais do que negativo para o positivo. Esse negativo aqui, irmãos, hoje não usa mais, mas antigamente tirava uma foto e aquela máquina, ela revelava primeiro o negativo, era só uma coisa escura. Aí levavam lá no laboratório e revelava a cor real. Como tem sido. Agora, isso não deveria chocar o povo. A justificação para a santificação, ao batismo do Espírito Santo, e estão aqui, estamos simplesmente nos aproximando de Deus o tempo todo, cada dia mais próximo, né? Cada dia mais próximo. Se você pensar que a igreja está ficando mais longe, você está enganado. Muita gente está ficando mais longe, mas a noiva mesmo está ficando mais perto. O eleito mesmo está chegando mais perto. Vocês não podem ver ministros metodistas como a sua mensagem de santificação estava acima daquilo que Lutero pregou? A santificação estava acima. Vocês pentecostais não podem vocês ver que a sua mensagem do batismo está além daquilo que os metodistas pregaram? O que metodista pregou? A salvação de graça, né? Aliás, Lutero pregou a salvação de graça. E os metodistas pregaram a santificação. Mas os pentecostais foram além dos dois. Vocês sabem o que eu quero dizer? Quer dizer, cada vez mais perto do real. Tivemos muitas coisas que seguiram. É isto certo? Se há alguém que despreza o erro, e pessoas que dizem coisas que são, de fato, mentira e não a verdade, eu odeio isto. Vou repetir esse parágrafo. Tivemos muitas coisas que seguiram. Falando aqui, você não pode odiar os luteranos, wesleyanos, pentecostais. Eu sempre faço a observação, não, pentecostal teve a sua era, foram verdadeiros irmãos, foram santos, foram puros. Oxalá que nossas irmãs da mensagem hoje vestissem como aquelas irmãs pentecostais vestiam antes de, há uns 70 anos atrás. Oxalá. Então nós não podemos desprezar eles. Porque se nós formos analisar o erro que Lutero teve, depois de pregar a justificação, nós vamos condenar eles e dizer, não, esse povo aí nem no céu não vai, porque eles continuaram fumando charutos, eles continuaram bebendo. O profeta disse que eles bebiam muito, eles iam para os bares, uma família, e fechava aquele bar e ficava todo mundo ali a noite inteira bebendo e fumando. E eram crentes, eram a igreja da era. Então, se você for condenar eles por ser erro, é nisso que Mombrand diz, eu odeio isto, você condenar as pessoas por causa do erro que elas tiveram. Tivemos muitas coisas que seguiram. É isto certo?
Se há alguém que despreza o erro e pessoas que dizem coisas que são de fato mentira e não há verdade, eu odeio isto. Bom, pessoas que falam mentiras, né, eu odeio isto. Mas eu realmente amo a verdade sólida. Não importa o quanto ela interrompa por este lado ou aquele lado. Se é verdade, Deus finalmente mostrará que é verdade. E se Ele não o fizer em breve, num desses dias, então a minha visão não estava correta. Agora você vê onde estou me colocando? O irmão Branham está batendo o prego e rebatendo a ponta do prego. Não é? Ele bate para lá, de repente vai lá do outro lado e bate a pontinha. É para o prego nunca sair. Então ele está fazendo isso, está mostrando para nós que nós não devemos estar julgando as pessoas. Nós temos que procurar. A verdade é essa, irmãos. Como que o meu irmão está errado? E o que eu estou fazendo para ser melhor do que ele? Para ser mais perfeito do que ele? Porque quando você busca esta solidez da palavra, então você está mostrando para aquele irmão: meu irmão, deixa essa vida, meu irmão, sai disso, vem para a minha vida que eu estou vivendo. Você não prega, você não fala, mas a sua vida está mostrando. Eu realmente amo a verdade sólida, não importa o quanto ela interrompa por este lado ou daquele lado. Se é verdade, Deus finalmente mostrará que é verdade. Nós temos visto isso aqui no Brasil, irmãos. Esses rebeldes que afastaram de Goiânia, levaram o povo na conversa. Pessoas foram levadas na conversa deles. Hoje eles estão aí sem saber onde vai. Eles disseram tanto que a mensagem era falsa, que o tabernáculo era falso, que a igreja lá era falsa, e hoje eles estão perdidos, como eles dizem, num mato cheio de onças sem cachorro. Estão perdidos. Então deveriam reconhecer que a mensagem é verdade. Mas voltando lá atrás, onde irmão Branham diz, são estopas para a era atômica. Por isso que eles nunca vão voltar. Mas eu realmente amo a verdade sólida. Quando isso será, irmão Branham, eu não posso lhes dizer, eu não sei. Mas num desses dias, se nunca nos encontrarmos novamente nesta terra, nos encontraremos no além, no trono de julgamento de Cristo. E você descobrirá que aquilo, naquele quarto, a revelação vinda de Deus, exatamente como todo o restante delas, que elas, um dos mistérios daquele selo, a razão pela qual ele não foi revelado, foram 7 trovões que proferiram suas vozes. E ali está perfeitamente, porque ninguém sabe nada a respeito disto. Não estava nem mesmo escrito. Então estamos no fim do tempo, estamos aqui. Eu agradeço a Deus pela sua palavra. Nós vamos parar aqui, Deus permitindo, nós continuaremos, né? Acho que ainda tem muita matéria boa aqui. Eu quero voltar aqui nesse parágrafo 336. Na próxima escola, vamos ver direitinho aqui o que significa o 336. Deus abençoe nossos irmãos que estão conosco pela internet. Nosso abraço a todos. E nós vamos continuar aqui. Se Deus quiser, à noite nós estaremos juntos. A irmã Divina lá em Piloândia, o irmão
Adeilson Cardoso no sítio, na Santa Marta, Iporá, Goiás. Irmão Emil Alves, em Cachoeira de Goiás. Irmão José Antônio e família, em Cachoeira de Goiás. Irmão Pedro e irmã Juliane Micaías, Iporá, Goiás. Então, estão aí, né? É motivo de precaução. Deus abençoe a todos até a noite. Nós estaremos aqui, Deus permitindo. O irmão José Maria, se estiver conosco, Deus te abençoe aí, em Surami. E a irmã lá em... a mente velha está esquecendo tudo. Quem que vai entender mímica? Tem que trazer um aqui para fazer isso aqui, ó. Não é? Aquele tradutor para mudo, para surdo. Como que é? A irmã Priscila, lá em Paris, ela sempre está conosco, né? Deus abençoe vocês. É porque é muito longe, irmã Priscila, e a gente custa cair aqui na mente. Deus abençoe vocês, um abraço a todos. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Hoje não é diferente, Ele opera no presente, como operou no passado. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Pra mentir, prometeu e vai cumprir, o que falou está falado. No passado este Deus sempre esteve com os seus e os livrou de todo o mal. No Monte Carmelo foi assim, quando Elias deu um fim nos profetas de Baal. Também não foi diferente quando 3 rapazes crentes confiaram neste Deus. Sem falar daquele dia que Davi venceu Golias e acabou com os filisteus. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Não é diferente, Ele opera no presente, como operou no passado. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Não é homem pra mentir, prometeu e vai cumprir, o que falou está falado. Bem dos filhos seus, na peleja vai à frente. Quebra arco, corta lança, do seu povo é esperança, é socorro bem presente. Jeová é seu nome, Ele é fogo que consome, na batalha é campeão. Que a ninguém dá a sua glória, nunca houve na história outro Deus como esse não. Nosso Deus é maior,
ti, prometeu e vai cumprir.